Olá, aprendiz! Seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo deste módulo. E nesse momento do percurso formativo, iniciamos uma etapa especialmente importante, pois passamos da compreensão conceitual para a análise crítica dos desafios concretos que ela impõe às organizações contemporâneas. E este vídeo ele foi pensado para aprofundar as reflexões, provocar questionamentos e ampliar a sua capacidade de interpretar situações reais. Mas antes de avançarmos, é fundamental retomar um pouquinho, brevemente ali, o caminho que nós percorremos. Nos vídeos anteriores, nós discutimos o multiculturalismo como uma realidade estrutural da sociedade e também das organizações. Nós compreendemos que as organizações não são espaços neutros, mas ambientes sociais complexos, atravessados por histórias, valores, crenças. Vimos também que diversidade, inclusão e multiculturalismos são conceitos distintos, embora complementares, e que compreender essa diferença é essencial para uma atuação profissional consciente. Agora, ao iniciar este vídeo, eu convido você a mudar levemente o foco do olhar. Se antes estávamos concentrados em compreender o que é o multiculturalismo, nesse momento passamos a refletir sobre como ele se manifesta na prática, quais dificuldades surgem quando as diferentes culturas convivem no mesmo espaço, no mesmo ambiente. E essa transição natural é necessária, pois nenhuma realidade social se apresenta como uma oportunidade. Toda a convivência humana envolve tensão, conflito, desafio. É importante destacar que falar sobre desafios não significa adotar uma visão negativa da diversidade cultural. Ao contrário, reconhecer desafios é um passo essencial para lidar com eles de uma maneira ética, responsável e construtiva. Ignorar ou minimizar as dificuldades pode levar a conflitos silenciosos, exclusões veladas e práticas injustas. E neste vídeo, você será convidado a refletir sobre situações comuns do cotidiano, como falhas de comunicação, conflitos interpessoais, dificuldade no trabalho em equipe, resistência a mudanças, os estereótipos e preconceitos. Ok? Compreender isso amplia a nossa capacidade de análise e a nossa possível intervenção. Ao longo da sua trajetória profissional, você certamente encontrará ambientes de trabalho compostos por pessoas com diferentes origens, sejam sociais, culturais, regionais, geracionais. Cada uma dessas pessoas carrega consigo formas próprias de interpretar regras, as hierarquias, tudo o que nós dissemos. Quando essas diferenças entram em contato, surgem desafios que exigem maturidade, empatia e preparo profissional. Esse vídeo ele não tem como objetivo oferecer respostas prontas ou soluções simples. Não, ele foi estruturado para desenvolver em você uma postura reflexiva e crítica. Ok? O multiculturalismo, quando não compreendido, pode gerar conflitos. Quando bem gerido, pode tornar fonte de crescimento individual e organizacional. E eu convido você a assistir esse conteúdo com atenção e abertura. Utilize exemplos próprios aí da sua experiência, seja na escola, em locais comunitários, no trabalho, para que você possa relacionar com os temas discutidos. Pergunte-se constantemente: como eu reagiria nessa situação? Quais valores estão em jogo? Quais referências influenciais, quais referências sociais influenciam esse comportamento? Lembre-se que esse vídeo é assíncrono. Você pode parar, pausar, retomar. Aproveite essa possibilidade para aprofundar a sua compreensão e tornar a sua aprendizagem mais significativa. Ao final deste vídeo, você terá uma visão mais clara sobre os principais desafios nas organizações e estará mais preparado para avançar nos próximos conteúdos. Conteúdos que darão oportunidades, tratarão da gestão multicultural, das políticas públicas relacionadas ao tema. Seguimos junto nesse percurso formativo, com muita responsabilidade, profundidade
e o compromisso com uma formação que ultrapassa o conteúdo técnico e alcança o desenvolvimento humano e profissional. O desafio da comunicação intercultural. Um dos principais desafios do multiculturalismo nas organizações está diretamente relacionado à comunicação, especialmente quando falamos em comunicação intercultural. Por quê? Ela ocorre quando pessoas de diferentes contextos culturais interagem, precisam trocar informações, ideias, percepções, sentimentos, enfim, cada um trazendo consigo referências próprias sobre linguagem, comportamento, valores. No ambiente organizacional, a comunicação ela não se limita à transmissão de informações técnicas. Ela envolve significados, interações, emoções, normas implícitas e relações de poder. Quando indivíduos de culturas distintas se comunicam, não estão apenas trocando palavras, mas também códigos culturais, que nem sempre são compartilhados ou compreendidos da mesma forma. Isso faz com que a comunicação intercultural seja um campo fértil, tanto para aprendizado quanto para conflitos. Um dos primeiros aspectos a considerar é que a linguagem vai muito além do idioma falado. Mesmo quando as pessoas utilizam a mesma língua, como o português, por exemplo, existem variações regionais, expressões específicas, gírias, entonações e estilos de fala que carregam significados culturais profundos. No contexto organizacional, essa diferença pode gerar mal-entendidos, interpretações equivocadas e julgamentos precipitados sobre a competência, o interesse ou até mesmo o comprometimento de um colega ali de trabalho. Além da linguagem verbal, a comunicação intercultural envolve fortemente a comunicação não verbal. Gestos, expressões faciais, contato visual, postura corporal, a distância física, o tom de voz variam de acordo com o contexto cultural. Em algumas culturas, o contato visual direto é interpretado como sinal de respeito e atenção. Em outras, pode ser visto como uma afronta, uma falta de respeito. Da mesma forma, o silêncio pode ser interpretado como desinteresse ou falta de participação em determinados contextos, enquanto em outros representa a reflexão, o respeito ou até mesmo a prudência. Outro desafio relevante diz respeito às diferentes formas de expressar opiniões e discordâncias. Em alguns contextos culturais, a comunicação tende a ser mais direta, objetiva, explícita. Em outros, a comunicação é indireta, cuidadosa, contextualizada, evitando ali qualquer confronto aberto. No ambiente organizacional, essas diferenças podem gerar conflitos quando um estilo de comunicação é interpretado como agressivo, rude, ou até mesmo ao contrário, como evasivo ou pouco transparente. A comunicação intercultural também é profundamente influenciada pela relação com a hierarquia, com a autoridade. Em culturas mais hierarquizadas, espera-se que a comunicação siga fluxos formais, com respeito rigoroso às posições de poder. Questionamento direto a líderes ou superiores podem ser vistos como inadequados. Já em culturas mais horizontais, a comunicação tende a ser mais aberta, participativa, colaborativa, com incentivo ao diálogo, à troca, enfim, independente do cargo ocupado. Mas, no cotidiano organizacional, quando essas expectativas não estão alinhadas, surgem ruídos significativos. Um colaborador pode ser recebido como passivo ou pouco engajado, por não se manifestar em reunião, quando na realidade a sua referência cultural valoriza a escuta, valoriza o respeito à autoridade. Da mesma forma, alguém que se expressa de forma direta pode ser visto como desrespeitoso, quando está apenas seguindo um padrão cultural diferente. Um outro ponto central que é muito importante nós trabalharmos,
comunicação intercultural diz respeito à forma como os feedbacks são oferecidos e recebidos. Em algumas culturas organizacionais, o feedback é direto, focado em resultados e pouco personalizado. Em outras, há uma preocupação maior com o aspecto relacional, emocional, com a preservação da imagem do outro. Quando essas abordagens se encontram sem mediação adequada, pode gerar frustração, desmotivação e aquele sentimento de injustiça. A comunicação escrita também apresenta desafios interculturais importantes. E-mails, mensagens instantâneas, relatórios, documentos da instituição, eles podem ser interpretados de maneiras distintas, dependendo do tom utilizado, do nível da formalidade e da clareza das informações. O uso excessivo de abreviações, termos técnicos ou linguagem excessivamente formal pode dificultar a compreensão e gerar a exclusão de determinados grupos. Além disso, é fundamental considerar que a comunicação intercultural está atravessada por relações de poder e desigualdade. Nem todas as culturas ocupam o mesmo lugar simbólico ali dentro da empresa. Algumas formas de falar, de escrever, de se expressar são consideradas legítimas ou profissionais. Isso pode levar à desvalorização de determinados grupos e, mais uma vez, gente, a reprodução de estereótipos culturais. Para o aprendiz, compreender os desafios, esses desafios principalmente, é essencial para desenvolver aquela postura profissional e empática. Em vez de interpretar a dificuldade de comunicação como falha individual, é preciso identificar os fatores culturais envolvidos e buscar ali estratégias de diálogo, escuta ativa e uma adaptação dessa comunicação. Do ponto de vista organizacional, os desafios da comunicação intercultural exigem investimento em formação, sensibilização e desenvolvimento de competências comunicacionais. Criar espaços de diálogo, estabelecer normas claras de comunicação, incentivar a escuta e valorizar diferentes formas de expressão são passos fundamentais para reduzir os ruídos, para fortalecer as relações de trabalho. Assim, comunicação intercultural, embora desafiadora, representa uma oportunidade muito grande de crescimento pessoal e organizacional, quando compreendida e gerida de forma consciente. Ok? Então, para a gente ir fechando, diferenças culturais influenciam diretamente a forma como nos comunicamos. Em algumas culturas, a comunicação tende a ser mais direta, objetiva. Em outras, ela é mais indireta, contextual, cuidadosa. Essas diferenças podem gerar mal-entendidos, podem gerar interpretações equivocadas e até mesmo conflitos. Além da linguagem verbal, a comunicação não verbal desempenha um papel fundamental. Gestos, expressões faciais, tom de voz, postura corporal podem ter significados diferentes dependendo do contexto cultural. No ambiente organizacional, falhas de comunicação intercultural pode comprometer o trabalho em equipe, a produtividade e o clima organizacional. E vamos dar continuidade ao conteúdo agora na nossa sala de oficina, aqui da instituição. E nós vamos seguir falando sobre a diferença de valores, de crenças e de comportamentos. Então vamos lá, para a gente começar. As diferenças culturais, elas também se manifestam de forma profunda nos valores, nas crenças, no comportamento das pessoas, constituindo aspectos mais complexos e, ao mesmo tempo, sensíveis ao multiculturalismo nas organizações. Por quê? Os valores, eles estão relacionados àquilo que cada cultura considera importante, correto, desejável ou até mesmo aceitável, funcionando como verdadeiros orientadores das ações humanas. Eles influenciam decisões, prioridades, julgamentos morais
expectativas de comportamento, tanto na vida pessoal quanto no ambiente profissional. Os valores culturais, eles são construídos socialmente ao longo do tempo, transmitido por meio da família, da escola, da religião, da comunidade, enfim, das experiências vividas. E por essa razão, raramente eles são questionados de uma maneira consciente. Muitas pessoas, elas crescem acreditando que os seus valores são universais, ou seja, que aquilo que considera correto ou adequado é compartilhado por todos. No contexto organizacional multicultural, essa percepção ela pode gerar conflitos muito grandes, pois diferentes indivíduos operam a partir de referências distintas. Ok? Até aí? Já as crenças, por sua vez, elas estão relacionadas às convicções que as pessoas desenvolvem sobre o mundo, sobre si mesmo e sobre os outros. Elas influenciam a forma como a realidade é interpretada e como os acontecimentos eles são explicados. Crenças culturais podem envolver percepções sobre autoridade, sobre o que é sucesso, mérito, trabalho, cooperação, competição, gênero, tempo, responsabilidade, inúmeras coisas. No ambiente organizacional, essas crenças elas impactam diretamente a maneira como os profissionais se posicionam diante dos desafios, e assim como das regras e de relações hierárquicas. O comportamento ele é uma expressão visível desses valores, dessas crenças. Ele se manifesta na forma de como as pessoas se comunicam, de como elas tomam decisões, lidam com conflitos, cumprem prazos, recebem os feedbacks, interagem com colegas e liderança. Muitas vezes, comportamentos que parecem inadequados ou problemáticos são, na verdade, coerentes com os valores e crenças culturais de quem os pratica. Vamos de exemplo. Em algumas culturas, valoriza-se fortemente a autonomia individual, a iniciativa pessoal, a assertividade. Em outras, prioriza-se o coletivo, o consenso, o respeito à hierarquia. Em um ambiente organizacional multicultural, essas diferenças podem gerar interpretações equivocadas. Um profissional ele pode ser visto como pouco produtivo por aguardar orientações claras, enquanto um outro profissional ele pode ser percebido como individualista. Por quê? Porque tomou decisões de forma autônoma. Outro aspecto relevante é a relação com o tempo. Culturas que valorizam a pontualidade rigorosa, o planejamento, o cumprimento estrito de prazos, eles podem entrar em conflitos com culturas que adotam uma visão mais flexível do tempo, que prioriza as relações interpessoais e a adaptação às circunstâncias. No cotidiano organizacional, essas diferenças afetam as reuniões, cronogramas, entregas e a própria percepção do compromisso daquele profissional. As diferenças de valores e de crenças, elas também se refletem na forma como os erros e os conflitos são tratados. Em alguns contextos culturais, o erro ele é visto como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Em outras, é associado à falha grave, com a perda de credibilidade ou até mesmo com a punição. Da mesma forma, os conflitos podem ser enfrentados de maneira direta, de maneira aberta, ou até mesmo evitado em nome da harmonia do grupo, dependendo da referência, ou melhor, das referências culturais envolvidas. E nesse ambiente organizacional, a falta de compreensão dessas diferenças pode levar à criação de estereótipos, pode levar a preconceitos e julgamentos simplistas. Comportamento, eles são interpretados de forma isolada, sem considerar o contexto cultural que o sustenta. E isso contribui para tensões interpessoais, para desmotivação, para exclusão, que vai gerar aquela dificuldade no trabalho em equipe. Então, para o aprendiz, para você aprendiz, é importante compreender a influência dos valores, das crenças e dos comportamentos culturais. Com isso, nós conseguiremos desenvolver o quê? Uma postura profissional, consciente, empática e
crítica. E esse entendimento ele permite analisar situações de uma forma ampla, evitando julgamentos precipitados e buscando compreender as motivações por trás da atitude das pessoas. Do ponto de vista da gestão, reconhecer a diversidade de valores e crenças exige uma construção de ambientes organizacionais que se baseiam no diálogo, na escuta, na explicitação de expectativas. Normas, regras e objetivos, eles precisam ser comunicados de forma clara, levando em consideração que nem todos compartilham as mesmas referências culturais. Investir na formação intercultural e promover espaços de reflexão coletiva são estratégias essenciais para lidar com essas diferenças. Assim, as diferenças culturais relacionadas a valores, relacionadas a crenças e ao comportamento, não devem ser vistas apenas como fonte de conflito. Pelo contrário, mas como oportunidade de aprendizagem e crescimento. Quando reconhecidas e trabalhadas de forma consciente, elas contribuem para a construção de organizações mais humanas, organizações inclusivas e, acima de tudo, preparadas para lidar com a complexidade do mundo do trabalho contemporâneo. Em algumas culturas, valoriza-se mais a autonomia individual, como nós já dissemos, a competitividade. Em outra, prioriza-se o trabalho coletivo, a cooperação, a harmonia do grupo. Essas diferenças influenciam diretamente a forma como as pessoas se relacionam, tanto com metas, quanto com lideranças e tomada de decisões. Quando essas diferenças não são compreendidas, podem surgir julgamentos precipitados, podem surgir estereótipos e os conflitos pessoais. No ambiente organizacional, é fundamental desenvolver a capacidade de compreender o outro a partir da sua realidade cultural, e não do meu ou do seu ponto de vista. É extremamente necessário evitar interpretações baseadas apenas nos valores pessoais. E vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, abordando o que neste momento? Agora nós vamos falar sobre os desafios que são relacionados à liderança e à gestão de equipes diversas. Ao tratar dos desafios do multiculturalismo nas organizações, é indispensável dedicar atenção especial ao papel da liderança e também da gestão dessas equipes diversas. A liderança ocupa uma posição estratégica no ambiente organizacional, pois é por meio dela que os valores, normas, expectativas e práticas são comunicadas, são reforçadas ou até mesmo transformadas. Em contextos multiculturais, esse papel torna-se ainda mais complexo, mais exigente. Liderar equipes diversas significa conduzir pessoas que possuem história de vida, que possuem referências, valores, crenças e formas de interpretar o mundo de maneiras diversas também. Essas diferenças impactam diretamente a maneira como os profissionais percebem a autoridade, como os profissionais lidam com regras, se comunicam, se engajam, enfim. Ignorar esse aspecto cultural da liderança pode resultar em conflitos, pode resultar em desmotivação, pode resultar em baixa performance e, consequentemente, na exclusão simbólica de determinados grupos. Em um dos primeiros desafios aí dessa liderança em um contexto multicultural, ele está relacionado à construção da legitimidade. A forma como a autoridade é reconhecida varia de acordo com as referências culturais. Em algumas culturas, espera-se uma liderança mais diretiva, hierarquizada, centralizadora, enquanto em outras valoriza-se uma postura mais participativa, horizontal, onde há muito diálogo. Quando o estilo de liderança adotado ele não conversa ali com as expectativas culturais da equipe, podem surgir resistências silenciosas, falta de engajamento ou até mesmo conflitos abertos. Um outro desafio central diz respeito à comunicação da liderança. Líderes precisam transmitir orientações, precisam transmitir metas, feedback, decisões de forma clara e eficaz. Em uma equipe diversa, essa comunicação pode ser interpretada de diversas maneiras.
Um feedback diverso ele pode ser visto como eficiente por alguns e como agressivo para outros, ou até mesmo desrespeitoso. Da mesma forma, uma comunicação mais cuidadosa e indireta, ela pode ser interpretada como falta de clareza, como insegurança. Delicado, né? A gestão de conflitos é outro ponto crítico da liderança multicultural. Diferenças culturais podem gerar conflitos relacionados a valores, prioridades, estilo de trabalho e forma de tomada de decisão. O desafio do líder não é eliminar os conflitos, mas saber mediá-los de forma justa, de forma respeitosa, de uma maneira construtiva, que pede inúmeras habilidades, começando ali pela escuta ativa, chegando até ao não julgamento, de uma maneira pessoal. Além disso, os líderes devem evitar a reprodução de estereótipos. Muitas vezes, expectativas sobre desempenho, comprometimento ou a capacidade profissional são influenciadas por percepções culturais. Quando não reconhecidos, esses vieses podem afetar o processo de avaliação, o processo de distribuição de tarefas e até mesmo a oportunidade do desenvolvimento e do reconhecimento deste profissional. Um outro aspecto bem relevante é a gestão da participação e a tomada de decisão. Em equipes diversas, nem todos os profissionais se sentem confortáveis ali para se manifestar em reuniões, para apresentar ideias e, principalmente, discordar de decisões. Referências culturais relacionadas à hierarquia, gênero, idade e experiência vão influenciar esse comportamento. O líder ele precisa criar um espaço seguro de participação, garantir que diferentes vozes sejam ouvidas e consideradas. A liderança multicultural também enfrenta desafios relacionados à construção do senso de pertencimento. Profissionais que não se identificam com a cultura dominante da organização podem sentir-se isolados, podem sentir-se desvalorizados. Cabe à liderança promover práticas inclusivas, reconhecer as contribuições diversas e fortalecer a ideia que as diferenças fazem parte, sim, da identidade dessa equipe. E no contexto organizacional brasileiro, esses desafios eles ganham contornos, ganham características bem específicas. Diversidade regional, social, histórica do país faz com que equipes sejam marcadas por diferenças significativas na linguagem, nos valores e nas expectativas. Além disso, desigualdades estruturais influenciam as relações de poder dentro das organizações, exigindo da liderança uma postura crítica, uma postura consciente. Então vamos retomar o que nós falamos até agora. Para o aprendiz, compreender os desafios da liderança em equipes diversas é fundamental na sua trajetória, na sua formação profissional. Mesmo que você não ocupe neste momento uma posição de liderança formal, é importante reconhecer que atitudes de respeito, escuta, de colaboração contribuem para um ambiente de trabalho mais saudável. A liderança multicultural, ela não se limita a cargos. Ela também se manifesta nos comportamentos cotidianos. Do ponto de vista da gestão organizacional, enfrentar esses desafios exige investimento em formação de lideranças, no desenvolvimento de competências interculturais e a revisão constante das práticas da instituição. Liderar equipes diversas não é uma habilidade inata, mas uma competência que pode e deve ser desenvolvida ao longo do tempo. Assim, os desafios relacionados à liderança e à gestão de equipes diversas revelam que o multiculturalismo não é apenas um tema de conveniência, mas é uma questão estratégica dentro daquela organização. A forma como a liderança lida com as diferenças culturais impacta diretamente o clima de toda a organização, o desempenho das equipes e a construção de um ambiente justo, inclusível e que consegue se sustentar. Por isso, a liderança ela desempenha um papel central na gestão desse multiculturalismo. Liderar equipes culturalmente diversas exige habilidades específicas,
Quais delas, professor? Empatia, escutativa, flexibilidade e inteligência emocional. Um desafio comum é a adoção de estilos de liderança que não consideram as diferenças culturais da equipe. Um modelo de liderança eficaz em um contexto cultural pode não funcionar em outro. Além disso, líderes despreparados podem reforçar desigualdades, favorecer determinados grupos e dificultar a inclusão de profissionais de culturas diferentes. Por isso, a formação de lideranças interculturais é essencial para transformar a diversidade em um fator positivo para a organização. E agora nós iremos falar sobre os conflitos culturais no ambiente organizacional. Papel e caneta na mão, muita atenção e vamos seguir. Os conflitos culturais são um dos desafios mais complexos e, ao mesmo tempo, sensível dentro do multiculturalismo, pois ele não se manifesta apenas em situações explícitas de confronto, mas também em tensões silenciosas, mal-entendidos, em dificuldades de convivência que vão se acumulando ali no decorrer do tempo. Esses conflitos podem surgir a partir das diferenças na comunicação, nos valores, expectativas, estilos de trabalho, nas formas de tomar decisões, nas formas de lidar com a hierarquia, de interpretar até mesmo as normas e regras da própria instituição. Em ambientes organizacionais multiculturais, os conflitos raramente têm uma causa isolada. Eles geralmente resultam da interação entre diferentes referências culturais, as diferenças que vão orientar o comportamento. Muitas vezes, pessoas envolvidas não reconhecem que o conflito possui uma dimensão cultural e tende a interpretá-lo como um problema de personalidade, como falta de comportamento ou até mesmo a incompetência profissional, o que vai agravar ainda mais a situação. As diferenças de comunicação estão entre as principais fontes de conflitos culturais. Estilos de comunicação mais diretos podem ser percebidos como agressivo, como desrespeitoso, por pessoas que estão acostumadas com uma abordagem ali mais cuidadosa. Mais uma vez, da mesma forma, comunicações mais sutis podem ser interpretadas como falta de clareza, como uma evasão, como um desinteresse. E quando essas diferenças não são reconhecidas, surgem frustrações, ressentimentos e as rupturas nas relações de trabalho. Os valores culturais também desempenham um papel central nos conflitos organizacionais. Os valores relacionados à autonomia, à coletividade, competição, cooperação, pontualidade, flexibilidade, responsabilidade individual e o compromisso com o grupo variam de acordo com o contexto cultural. Em uma mesma equipe, os profissionais podem ter expectativas completamente diferentes sobre o que significa trabalhar bem, sobre o que significa cumprir regras ou até agir de forma ética. E essas divergências, quando não mediadas, tendem a gerar julgamentos morais, polarizações. Um outro fator relevante diz respeito às expectativas em relação aos papéis profissionais e às hierarquias. Em algumas culturas, espera-se uma obediência estrita às lideranças e o respeito rigoroso às posições hierárquicas. Em outras, a participação ativa, o questionamento e o diálogo, eles são valorizados. Quando essas visões se encontram no ambiente organizacional, sem a devida mediação, conflitos emergem, muitas vezes mascarados por discursos de indisciplina ou por falta de iniciativa. Os estilos de trabalho também influenciam fortemente a dinâmica dos conflitos culturais. Diferenças na forma de organizar tarefas, de estabelecer as prioridades, de cumprir prazos, lidar com imprevistos, podem gerar tensão.
Profissionais que valorizam o planejamento detalhado e a previsibilidade podem entrar em conflito com aqueles que adotam abordagens mais flexíveis, adaptativas. Além disso, os conflitos culturais estão frequentemente associados a estereótipos e preconceitos. Quando determinadas culturas são rotuladas como menos competentes, menos comprometidas ou até mesmo menos profissionais, cria-se um ambiente propício à discriminação, aquela exclusão simbólica. E esses processos reforçam a desigualdade e dificultam a construção de relações de confiança. Vamos retomar mais uma vez. Compreender os conflitos culturais como fenômenos estruturais e não apenas problema individual é fundamental para o desenvolvimento de uma postura profissional, madura e ética. Isso implica em aprender a analisar situações, buscar compreender as referências culturais envolvidas antes de emitir qualquer julgamento ou tomar posições definitivas. Do ponto de vista organizacional, lidar com conflitos culturais exige estratégias conscientes de gestão. Isso inclui promover espaços de diálogo, investir em formação intercultural, desenvolver lideranças preparadas para a mediação de conflitos e construir normas claras de convivência, porém, normas que respeitem essa diversidade cultural. Dessa forma, conflitos culturais, mesmo que desafiadores, também representam oportunidades, tanto para aprender quanto para transformar. Quando reconhecidos e trabalhados de forma adequada, eles podem contribuir para o fortalecimento das equipes, para o amadurecimento dessas relações profissionais e também para a construção de uma organização mais inclusiva, mais justa e preparada para a complexidade que é o mundo do trabalho contemporâneo. E é importante compreender que o conflito por si só, ele não é necessariamente negativo, de maneira alguma, pois quando bem gerenciado, ele pode gerar aprendizado, ele pode trazer inovação e melhoria nos processos da organização. O problema ocorre quando os conflitos são ignorados, quando eles são mal interpretados ou tratados de forma autoritária. Isso pode gerar desgaste emocional, queda no desempenho e ruptura nas relações profissionais. Aprender a lidar com conflitos culturais de uma maneira construtiva é uma competência essencial nesse mundo de trabalho, nesse mercado de trabalho contemporâneo no qual tanto você quanto eu estamos inseridos. E para encerrar este vídeo, é fundamental retomar de uma maneira bem articulada os principais pontos que discutimos ao longo deste percurso, dessa capacitação, ok? Nós analisamos como os desafios do multiculturalismo fazem parte da convivência cotidiana. Pessoas diferentes, sociedades, culturas, enfim. E como esses desafios se manifestam de maneira concreta no ambiente organizacional. Refletimos sobre a comunicação intercultural, compreendendo que falhas de comunicação nem sempre estão relacionadas à falta de competência ou de interesse, mas muitas vezes decorrem de diferenças culturais profundas na forma de falar, de ouvir, de interpretar mensagens e expressar opiniões. Também analisamos as barreiras linguísticas e os ruídos de interpretação, reconhecendo que a linguagem vai muito além das palavras, envolve contextos, significados que muitas vezes estão implícitos, e também a relação, ou melhor, as relações de poder. Um outro ponto central deste vídeo foi a análise das diferenças de valores, crenças e comportamentos. Compreendemos que cada pessoa ela carrega consigo referências culturais que vão orientar as suas escolhas, as suas atitudes e as expectativas no trabalho. E quando essas referências entram em contato ali, sem diálogo e sem compreensão, podem surgir julgamentos precipitados, estereótipos e conflitos interpessoais
que impactam diretamente o clima de toda a organização. Nós destacamos ainda o papel estratégico da liderança na gestão de equipes com culturas diversas. Vimos que liderar em um contexto multicultural exige preparo, empatia, escutativa e consciência dos próprios vieses. A forma como líderes se comunicam, tomam decisões, oferecem feedback e mediam conflitos influenciam diretamente a inclusão, o engajamento e o desempenho dessas equipes. E por fim, discutimos os conflitos culturais como fenômenos complexos que não devem ser negados ou tratados de uma maneira superficial. Aprendemos que o conflito, quando ele é reconhecido e mediado de maneira adequada, pode se transformar em uma importante oportunidade de aprendizagem, de amadurecimento profissional e de fortalecimento das relações de trabalho. Eu espero que você tenha aproveitado bastante esse conteúdo e, acima de tudo, assimilado como ele se aplica no seu dia a dia, no seu local de trabalho, nos espaços que você frequenta.